verdade. Então, Começar com uma tenda. Uma tenda e uma mesa de madeira. Olá, pessoal. Estamos aqui com o segundo episódio do nosso podcast. Eu sou Francine Barros, psicóloga clínica. E hoje eu vou entrevistar uma pessoa muito especial para mim, a empreendedora Kate. Ela que é aí uma empreendedora de sucesso, que tem uma história linda para compartilhar conosco hoje. Então, Fran, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui participando desse podcast. Quero dizer que eu assisti o primeiro podcast de vocês, o primeiro episódio, foi maravilhoso, assim, os assuntos abordados. Me identifiquei muito com aqueles assuntos, né, porque antes de ser empreendedora, eu também precisei quebrar bastante rótulos, quebrar bastante barreiras. Como você falou do autoconhecimento ali, realmente a gente passa bastante tempo, às vezes, sem se conhecer, sem saber, e fica ali a roda girando no mesmo sentido, né? Sem sair do lugar, estagnado, mas justamente por a gente não se conhecer, né? Não saber exatamente quem somos. E no primeiro podcast tu comentou sobre algumas crenças que a gente ouve quando criança. E realmente, eu ouvi muitas frases quando eu era criança, e frases ditas não muitas vezes de propósito. Às vezes as pessoas não têm noção do que as frases podem gerar no nosso desenvolvimento, na nossa crença, né? E eu ouvi frases do tipo que você nunca vai ser ninguém na vida, você nunca vai vai ter nada na vida, né? E são frases muitas vezes corriqueiras para algumas pessoas próximas nos falar. Brincadeiras, né? Brincadeiras que podem gerar rótulos, né, inconscientemente. Eu percebi que nem nós mesmos temos a noção do que isso pode gerar para nós, né? E a gente fica ali naquela busca inconstante, né? Eu trabalhei muitos anos sempre com cargos assim de gestão de pessoas, mas nunca era suficiente. Dava um período de 2, 3 anos nas empresas e aquilo dali para mim já ficava insatisfeita, né? Já não era mais o que eu queria. E até eu entender que justamente porque eu tinha muito mais, eu podia mais, né? Ir mais além do que aquele limite, o meu limite era muito maior, né? Até eu entender isso, eu rodei muito em círculos, né? E tu comentou no primeiro também episódio sobre o nosso temperamento, a gente nos conhecer. E eu também sou sanguínea, assim como tu, né? Sou sanguínea. E também teve bastante de iniciar alguma coisa e não conseguir finalizar. Ouvi muito essa frase, até hoje eu escuto às vezes essa frase, tu nunca termina o que tu começa, né? E antes eu achava também que isso era algo bem ruim, né? E hoje eu entendo que eu sou sanguínea, esse é meu temperamento, né? Só que a diferença hoje é a constância. É a luta que eu faço para conseguir agora chegar até o final. Quebrar esse rótulo de que eu sou uma pessoa que não termino o que começo. Me parece também que agora tu sabendo quem tu é, sabendo o que tu quer, fica um pouco mais fácil de ser perseverante, né? Com certeza. Fica um pouco mais fácil de ir contra essas falas que ainda ecoam, né? Porque a gente sabe que por mais que a gente já sabe que aquelas coisas que falaram pra gente não são verdades, são enganos. Acho isso muito importante, né? Isso. São enganos, né? Por conta de uma experiência, de um momento que a mãe estava irritada, de que a mãe estava passando um momento difícil, o pai isso, a mãe aquilo, né? Na história comum de todas as pessoas, a gente ouve coisas que não são verdade sobre nós. Sim, E como que foi a tua experiência, Kate, assim, nessa busca do autoconhecimento, de ir destravando isso, assim, de não aceitando que essa voz interna que dizia que tu não ia conseguir? Como que foi, assim? O que me ajudou muito foi a parte da terapia, né? Hoje eu costumo dizer 2 caminhos me levaram a chegar a todos os degraus que eu caminhei, que eu subi hoje, né? Foi a parte clínica, a parte da terapia, que inclusive foi com a Francine, né, Barros, e a parte espiritual também, né? Quando eu comecei a caminhar paralelo aos 2, foi aonde eu consegui me encontrar, né? Eu consegui aceitar. Ali no primeiro post tu também comentou sobre a origem da gente, né? E isso foi muito importante. Isso daí fez toda a diferença também nesse ano de 2023. Foi quando eu participei do encontro com Deus no paralelo espiritual, né? Uhum. E que lá eu voltei à origem.
né? Da onde a gente veio, né? Para onde a gente vai, né? Para o que nós somos criados, né? E quando eu consegui voltar nessa origem, entender que muitos rótulos que eu tinha, muitas crenças que eu tinha, não era de agora, né? Algumas coisas da minha volta que eu achava que eram inimigos de agora, mas não, que já eram lá do início, né? Que já eram lá de criança. E aí, quando eu consegui voltar nessa origem, nesse autoconhecimento, de lá a gente vai caminhando cada degrau e vem desbravando, né? Não é fácil. Vai ressignificando, né? Também curando, perdoando, aceitando, né? Acho tão bonito nessa busca do autoconhecimento é a palavra aceitação. A palavra aceitação, se a gente pudesse realmente entender ela, viver ela na prática, nós não sofreríamos tanto. Porque quando a gente encontra a nossa origem, quando a gente conhece a nossa história, a gente aceita, não se conformar. Ah, foi assim, então tá. Não, mas eu aceitar que eu não posso mudar o meu passado, mas eu posso olhar para ele de uma forma diferente. Eu posso olhar para ele de uma forma mais grata, né? Isso. Até pelos próprios erros que eu cometo, pelos próprios erros que as pessoas cometeram comigo, que me fizeram ser mais resiliente, que me fizeram ser mais... até persistente, que tiveram que... Até a própria criatividade, se a gente for parar para pensar, sabia que a criatividade, ela é uma habilidade de a gente lidar com as adversidades. Porque pessoas que passam por muitas adversidades, elas têm que ser criativas para lidar com aquilo. Sim, né? Sim. Uhum. Então, quantas adversidades desde a tua infância, e aí, claro, né, eu conheço um pouco mais da tua história, quantas adversidades, né, Kate, que tu passou ao longo, não da infância, porque por conta, às vezes a gente fala da infância também, só abrir um pouquinho, não é falando mal dos nossos pais. Não. Porque a gente não é julgando ninguém que falou algumas frases pra nós, né? Tanto pais quanto outras pessoas e relacionamentos também. Não nós é julgando, né, Kate? Exatamente. É entendendo que foi preciso, né, todo esse cumprimento para que se cumprisse um propósito hoje, talvez, né? Aceitando o próprio erro dos nossos pais, os acertos, as circunstâncias deles, a história deles, o ciclo de vida deles, até mesmo o que eles estavam passando naquela época. Então, tudo isso nos trouxe até aqui, né? Então, quantas adversidades você passou na tua área profissional, por exemplo, né? Nos momentos que tu trabalhou até altas horas, em lugares que tu tivesse que ter muita persistência, liderar muitas pessoas. Conta um pouquinho pra gente dessa trajetória profissional de empreendedorismo aí, que nasce antes mesmo de ser um empreendedor, nasce lá de quando a gente é empregado, né? Sim, Fran, na verdade, eu digo que a minha história como empreendedora, ela nasce na escola já, na época da escola. Porque eu sempre, vou usar uma frase que minha mãe falava assim, eu sempre estava metida em tudo, né? Então eu sempre estava na liderança de tudo, assim, tinha um grupo de alguma coisa, eu estava lá envolvida. Então, tinha alguma outra coisa assim, a escola ia na minha casa buscar, né, a Kate para participar. Isso a minha mãe conta para todo mundo assim, que a escola chegava a ir lá em casa para participar, porque a Kate já tinha essa, né, essa liderança, né, essa personalidade. Só que na época a gente não entendia como uma personalidade de empreendedora, de liderança, né, de alguém que está à frente. A gente chamava, muitas vezes, de metida, né? Muitas vezes eu ouvi, né, que você é metida, ou você quer estar em tudo quanto é lugar, né? Quer se aparecer, né? Isso, quer se aparecer. E isso não só... Quando a gente fala de ouvir frase, é muito importante aqui lembrar que não estamos falando de frases somente de pai e mãe. Uhum. Estamos falando de frases de amigos, de colega, de cônjuges, relacionamentos, né? Então, eu ouvi muitas frases assim, né? Sempre tu, né? Lá vai tu. E eu não entendia. E por isso eu fui me escondendo um pouco, me enclausulando e esquecendo realmente quem eu era, né? E percebendo que essa era eu tinha esse perfil empreendedor, eu tinha esse perfil de liderança. De iniciativa, né? De iniciativa, proativa, né? Mas eu fui me enclausulando e fui achando que não, porque era porque eu queria me aparecer, né? E é engraçado que
Vindo na parte já de ser uma empreendedora, de ter uma empresa, quando a gente falava na fala, assim, na frase eu ter uma empresa, para mim isso era até algo muito inalcançável, porque ter uma empresa era para alguém que não era eu. Era para alguém importante, vamos dizer assim, e que não era eu, né? Vai ter uma empresa. Então, ali eu fiquei várias não e várias conseguia vezes. se ver. Não tinha essa visão ainda. Ver que eu merecia, que eu era uma empreendedora, né? Até então eu era a metida que me achava, né? E na verdade, não, eu era proativa, tinha essa personalidade de liderança, né? E quando a gente começou a desenvolver a Hortifruti, eu comecei a entender que realmente o meu propósito era estar à frente de algo assim, né? Que aí ali não tinha mais limites ali. Eu posso ir, né? Eu posso ir até onde eu conseguir. Aí tu começou a ver as coisas acontecerem, né? Comecei a ver as coisas acontecerem. Devagar, com constância, ano a ano, né? Desafio a desafio. Isso é uma das coisas que ainda ainda é um dos desafios, é aprender a ir cada, né, degrau à sua vez, né? No início, assim, apanhei bastante como empreendedora, porque é muito diferente você ser proativa, você ter ali aquela liderança, mas sendo como funcionária, vamos dizer assim, né? E aí é diferente, agora não, agora tudo depende de mim, né? Se der errado, se der certo, né? Depende, no caso, é meio meu esposo, né? Então depende de nós. Muda o cenário, né? A proatividade continua, mas o cenário muda, né? E aí precisa quebrar e romper outras crenças, né? Que tomei decisões que não eram para ser tomadas, atitudes que não eram para ser tomadas, né? Por conta, muitas vezes, de desacreditar, né? Desacreditar que poderia ser, né? Quando a gente foi contratar a primeira funcionária, eu ouvi frases do tipo assim, funcionário vocês, né? Então são frases pequenas, simples, mas que entram como uma fumacinha talvez no cérebro da gente lá no inconsciente, né? Tu pode dizer isso melhor pra gente, né? Que vai ficando grudada ali e vai fazendo diferença, né? Vai fazendo a gente desacreditar. O cérebro vai acreditando, né? Eu gosto de uma frase que diz assim, ó, que a pessoa mais perto de você é você mesma. Já parou para pensar que a pessoa mais perto de você é você mesma? O ouvido mais perto da sua boca é o seu. Então, aquilo que você fala, aquilo que você declara, você começa a acreditar. E quando alguém fala algo para você, geralmente o que acontece? Nós ficamos alimentando aquela fala. Só que aí que é incrível, porque quando você se cerca de um ambiente com pessoas que têm visão, que são pessoas que têm ousadia, que são pessoas que têm estratégias, elas estimulam o teu cérebro a acreditar. E aí a visão você empresta, eu digo que a gente empresta a visão da pessoa, né? Eu lembro de momentos, né, Kate, que eu falava algumas coisas pra ti, dizendo do teu potencial, do que eu via em ti. E eu não via. E tu via. se assustava, né? Tu dizia, como que tu tá vendo isso em mim? Eu não sou Exatamente, assim. eu não via. E hoje tu se vê. E teve momentos muito fortes, né? Não só na terapia, né? Mas no caminhar aí. Depois da terapia a gente vai até desenvolvendo uma amizade, participando de outros grupos juntos. E a gente foi vendo o teu sair do ninho mesmo, como uma águia, né? Sair do casulo. Né? Isso, a gente usou na tua experiência ali a transformação mesmo do casulo e da borboleta, né? Sair do casulo mesmo. Eu costumo dizer isso, né? E agora visualizo que meu propósito, né? Meu trabalho é inspirar e vim trabalhar com as mulheres, inspirar que elas podem sair do casulo também, né? E o que eu percebi é que é um outro mundo, é um outro ambiente, né? E às vezes quando a gente sai do casulo, a gente não cabe mais naquele mundo antes, né? Tem uma frase que eu coloquei no Instagram que diz que o casulo tem a medida sob medida somente para lagarta, não para borboleta, né? Quando a gente cria a asa, a gente não cabe mais dentro do casulo. Não tem como voltar Não atrás, tem né? como voltar. Acontece às vezes até assim, não é mais aquele ambiente não é mais para você.
né? Aquele mundo não é mais para você, né? E vai acontecer de gerar talvez outros rótulos, outros tipos de frases, porque nós somos seres humanos, a gente está sempre, né, descontente. Então gerou outros tipos de frase, tipo assim, né? Agora tá querendo ir alto demais, né? Agora calma, vai com calma. Exatamente, vai com calma, tal. Então a gente saber, né, ter um equilíbrio, né? Não voltar pro casulo, porque não consegue mais, não tem mais como, e né? também não se distanciar da sua história, E também, né? exatamente, sempre saber da onde a gente veio. Honrar, né? Honrar, isso é uma coisa que eu sempre ensino aos meus filhos. Nunca se esqueçam da origem, da onde vocês vieram, né? Independente da onde vocês chegarem, mas não se esqueçam da onde nós viemos. E as pessoas que nesse processo foram somando, né? As pessoas que nesse processo foram te auxiliando, te impulsionando, até mesmo no exemplo ali do ninho, os espinhos, né? Até mesmo desconforto, as pessoas que causaram desconforto em ti, mas as pessoas que também te empurraram, as pessoas que também voaram contigo e depois te deixaram sozinha para continuar o teu voo, Exatamente, né? exatamente. São diversas, né? Não é a terapeuta, não é... são Não, diversas pessoas foram... que contribuem para esse voo, né? Na verdade, Fran, a terapia ajuda, né? Mas parte da gente também, né? A gente mudar, quando a gente começa a mudar, o mundo à nossa volta muda. Então, não existe mais só a terapeuta. A percepção nossa desse mundo muda, né? Exatamente, E é engraçado que nessa cena aí dos espinhos, de todo mundo que passou, né? Tive uma experiência nesse mesmo encontro com Deus, uma experiência em que Jesus me mostrou, né? Todas eles sentados comigo no monte lá em cima, e lá embaixo tinha uma cidade com todas as pessoas que passaram pela minha vida. E ele falou para mim assim: todas essas pessoas que passaram pela tua vida, que geraram algumas coisas positivas ou negativas, mas serviram para o cumprimento do teu propósito hoje. Então hoje, né, tudo aquilo que tu passou vai servir para tu inspirar outras pessoas, para dizer para essas outras pessoas que tem rótulos, que a gente tem crenças, mas que a gente pode sempre mais. Bom, isso aí. E essa história linda que a gente traz hoje no podcast me traz muita alegria. A gente, como eu falei, desenvolveu aí uma amizade, uma parceria. Estamos juntas no Projeto Únicas, que é um projeto de mulheres empreendedoras, onde nós nos reunimos, somamos e compartilhamos até o lema, né, do nosso projeto do Únicas, que foi também tão importante, né, junto ali com as outras integrantes, essa ideia de a gente somar as nossas habilidades, somar os nossos sonhos, trazer e depois compartilhar. Então, cada um ali pôde compartilhar e pôde receber apoio, né? Sim. Apoio emocional, apoio de ideias, apoio nos eventos, né? Como a gente foi, né, lá participar do evento da Kalina, por exemplo, né? Como foi importante esse apoio uma da outra, né? Porque a ideia foi isso, somar. Então, se cercar dessas pessoas dentro dessa história, deste lugar onde eu quero chegar. Por isso, caminhar sozinho é muito árduo, né? Caminhar sozinho é muito difícil. E, na verdade, é sobre pessoas. Tanto caminhar sozinho, como caminhar com pessoas que não querem o seu crescimento, que não querem que você vá além. Saber deixar elas no lugar delas, né? Isso, saber entender que o nosso espaço, né? É caminhar com pessoas que querem que você vá além, né? Caminhar com pessoas que visualizam você lá na frente, né? Que ajudam você a visualizar e não que retrocedem você, né? Saber escolher essas companhias, né? Esses lugares onde eu vou, esses lugares. E muitas vezes eu acho muito interessante a ideia de que nós podemos ter diversos tipos de mentores e mentores que nem vão nos conhecer. Então, né, como a gente começou nesse projeto Únicas, a gente começou a estudar um livro do Jacob, né? Então, ele é o nosso mentor, ele nem sabe que ele é o nosso mentor. Exatamente. Claro, ele sabe, né, que através do livro dele ele mentoria muitas pessoas, mas que trouxe muito norte para nós, né? Porque a visão de alguém muito além dele já, né? Que ele foi ali desenhando no livro,
trouxe pra gente muito conhecimento, que deu aí apoio pra gente avançar. Sim, o livro do Jacob ajudou muito na questão do propósito, na questão do objetivo. Ele fala muito claro, né, do objetivo, você ter o seu objetivo. O esforço para esse objetivo. Esforço, a gente sabe que nós sabemos quem somos. Eu sei quem eu sou, mas qual o meu objetivo, né? Qual o meu propósito, né? Quando eu tenho um objetivo bem claro, todo o meu esforço da minha mente, do meu corpo, vão caminhar para chegar naquele objetivo, né? Por isso que é importante ter um objetivo e um propósito bem claro, bem alinhado, né? E para ter isso alinhado, é importante se autoconhecer. Isso aí. Então hoje a gente quero, né, te agradecer, Kate, por compartilhar aí a tua história tão rica, né, de detalhes e de barreiras derrubadas e de conhecimento, de crescimento. Como é possível, né, Kate, derrubar aí as crenças de que eu não posso, que eu não consigo, avançando através aí de ver, visualizar, conseguir, ter ousadia, né? Chegamos então ao final desse podcast. Eu gostaria de agradecer a Kate por compartilhar aí a sua história. Eu agradeço. E convidar você para nos acompanhar nas nossas redes sociais, no Instagram, @podesempремais, e fique ligado nos próximos episódios. E queremos dizer que você também pode sempre mais.